Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Chegamos hoje à quarta-feira, mais um dia em que daremos continuidade ao estudo da lição desta semana, quando estamos estudando sobre Jesus Cristo diante de Roma, onde ele recebe ali as palavras da justiça, entre aspas, romana, do pretor romano, depois de estar primeiramente na presença dos judeus. Ontem nós estudamos o final da fala entre Jesus e Pilatos, o diálogo entre Jesus e Pilatos, quando Pilatos fez uma pergunta a Jesus se ele era rei dos judeus, e Cristo respondeu para ele que o reino dele não era deste mundo, e deixou bem claro para ele que se o reino dele fosse desse mundo, os servos dele, de Cristo, lutariam contra aqueles que tentariam lhe prender, impedindo isso, impedindo que os judeus prendessem a Cristo, E ele diz bem claro, mas agora o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Essas foram as palavras de Cristo. E, obviamente, agora Pilatos vai falar, Pilatos vai falar e Cristo vai responder, o diálogo continua. Na sétima pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que preciosa revelação fez Jesus a Pilatos, referindo-se ao seu mundo, ao seu reino? João 18:37 diz assim, Pilatos diz assim: então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e por isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Olha aqui que afirmação Pilatos fez, Então você é rei. Pilatos fez uma exclamação, uma afirmação. Então você é rei. Disse Pilatos, então você é rei. E Cristo confirma com ele. Tu dizes que sou rei. Você está dizendo que eu sou rei. E de fato eu sou rei. Só que Pilatos estava dizendo que Cristo era rei, mesmo não sendo daquele mundo, após ele ouvir da boca de Cristo, falou, então você é rei. Se você não é rei daqui dos judeus, você é rei de algum lugar. Aí o Senhor confirma, o Senhor Jesus confirma com ele, sim, tu dizes que eu sou rei. E você, em outras palavras, Cristo está dizendo, você está correto no que você está dizendo, não é? Essa mesma afirmativa Cristo usou contra os sacerdotes, Cristo fala assim, tu dizes com os sacerdotes. Quando eles falam uma verdade, e Cristo confirma com tu dizes, ele está dizendo assim, você confessou uma verdade com a sua própria boca, mostrando, testemunhando claramente que você é consciente, que você sabe dessa coisa. Então você será julgado, não como inocente, porque agora você sabe. Então, quando Cristo sempre diz, tu dizes, ele está justamente afirmando isso. Você está dizendo. Você é uma testemunha. Você não é inocente, você conhece, você está dizendo, você sabe. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, E o mais impressionante são as palavras seguintes de Cristo. Ele diz assim para Pilatos, De fato, Pilatos, por esta razão nasci. Ele está dizendo, eu vim à existência para ser rei. E quando ele fala que ele veio à existência para ser rei, ele está falando apenas do nascimento dele de Maria? Ou ele está falando de um outro nascimento? Veja só como é importante entender esse verso, que está claro, mas durante muito tempo, em especial durante a Idade Média,
esse texto foi interpretado de forma oculta para tentar prevalecer, atender os interesses escusos da igreja medieval, que tentava ensinar uma falsa doutrina de que haviam 2 deuses, ou 3, né? De que Cristo era um segundo Deus igual ao Pai. Quando a Bíblia, com dezenas de versos bíblicos, afirma que, o próprio Cristo afirma aqui no capítulo anterior, 17:3, ele diz: a ti só, meu Pai, por único Deus verdadeiro, a ti só tem tu por Deus verdadeiro, não tem outro, né? O próprio Cristo vai afirmar, os apóstolos vão afirmar isso. No Velho Testamento há mais de 30 versos bíblicos, o Pai dizendo, e Yahvé dizendo, né, que só tem ele de Deus, não há outro. Mas a igreja medieval jogou tudo isso no lixo e tentou fazer de Cristo um Deus igual ao Pai. Então, quando Cristo diz claramente aqui, um verso claro, hoje é fácil entender, né? Quando a gente resgata todos esses versos, estuda profundamente a Bíblia, é fácil de entender. Cristo fala, de fato, por esta razão nasci. Ele está falando aqui só do nascimento de Maria, ou ele está falando do nascimento lá no princípio, antes da terra ser criada através dele? Ele está falando de um nascimento do Pai, antes de todas as coisas existirem? Será que é isso? Olha, ele divide aqui em 2 partes a sua fala. Por esta razão nasci para ser rei, porque o Pai, quando gera o seu filho, lá nos dias da eternidade, ele está exatamente aqui criando ali criando o herdeiro, né? Gerando o seu herdeiro para que tudo que ele está fazendo seja para ele, como diz a Bíblia, tudo foi feito por meio dele e para ele. Se ele não existisse, nada do que existe teria sido feito. Então, uma razão pela qual o Pai cria tudo é para dar ao seu filho como herança, como presente. E tudo pertence a Cristo porque o Pai fez tudo para ele, né? Assim a Bíblia ensina de forma clara. Então, quando Cristo diz, para esta razão nasci, eu nasci para ser rei sobre todos vocês. Por isso que quando Cristo é ressuscitado, ele é sentado à direita de Deus, né? Exaltado e entronizado como rei sobre os reis da terra, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 5. Então, por esta razão nasci, disse Cristo. Porque se Cristo estivesse referindo apenas ao nascimento de Maria, então nós teríamos que obrigatoriamente dizer que ele nasceu para ser rei no lugar de Herodes. Ele nasceu para ser rei. Se ele nasce para ser rei de Maria, filho do homem, vindo em semelhança de carne pecaminosa, então ele nasceu para ser rei como ser humano, ainda em carne pecaminosa. Então ele seria o quê? Em semelhança de carne pecaminosa. Então, é uma afirmação aqui limitada, que nunca sai uma palavra limitada da boca de Cristo. Tudo que ele fala é em parábolas. Nada do que ele falou foi sem ser em parábola, principalmente falando com autoridade como Pilatos ou como os líderes religiosos lá do Sinédrio. A sua linguagem é sempre dupla e profunda, sempre espiritual. Então ele não está falando aqui do nascimento de Maria, porque se ele estivesse falando do nascimento de Maria como filho do homem, ele teria que assumir o trono de Herodes ou de César como filho do homem. E ele deixa bem claro, primeiro eu nasci lá nos dias de eternidade, e para isto, e depois vim ao mundo. Então ele está falando aqui é como se ele estivesse falando de 2 nascimentos. O nascimento no início lá do Pai, e quando diz, e para isto vim ao mundo, e para isto nasci no mundo, ou seja, para isso eu vim nascer como ser humano, para cumprir uma obra como ser humano e ser exaltado acima de tudo. Veja que coisa, né? Que informação aqui profunda e impressionante que Cristo está passando aqui para Pilatos. Embora Pilatos não tenha entendido nada disso, né? E ele diz bem claro, eu vim a este mundo para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade ouvem a minha voz. Em outras palavras, está dizendo, todos que são da verdade vão entender isso que eu estou dizendo. Quem não é da verdade não vai entender. Vai ser igual você, Pilatos. Está preso à letra morta, está compreendendo o que eu estou dizendo só na superfície, não consegue entender a profundidade espiritual da minha linguagem, né? É mais ou menos isso que Cristo está passando aqui para Pilatos. Continuando aqui, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 8, dando continuidade ali a
a resposta de Cristo a Pilatos, né? Você disse que eu sou rei e eu para isso nasci, né? Então, na pergunta 8, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que pergunta e que decisão da parte de Pilatos revela o interesse de Roma na pregação de Cristo, no testemunho de Cristo? Vamos ver aqui. O texto diz assim, João 18, 38, diz assim. Que é a verdade? Disse Pilatos. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Veja que Pilatos, ao fazer a sua pergunta sem nenhum interesse, ele não tinha interesse, na verdade, Pilatos vai lá fora e dá uma resposta aos judeus, que já tinha deixado bem claro que queria a execução de Cristo, que queria a morte de Cristo. Eles já tinham dito assim, mas nós não temos autoridade para matar ninguém, né? Para sentenciar ninguém à morte. Eles haviam dito, então eles já tinham deixado bem claro que não queriam um julgamento justo, não queria mais processo de julgamento, eles queriam agora a execução, a morte, né? Porque senão eles diziam, Pilatos, nós não temos autoridade para julgar um cidadão que está submisso ao governo romano. Eles não disseram isso. Nós não temos... Pilatos falou assim, leve e julgue vocês mesmos. Falou em julgamento. Ele falou assim, nós não temos autoridade para executar ninguém. Olha só. Então veja que ele não estava interessado em julgamento, estava interessado em execução. Isso já ficou muito bem claro nas passagens anteriores que nós já vimos aqui essa semana. Pois bem, o que nós vimos aqui antes é a pergunta profunda, né, que revela o verdadeiro interesse de Pilatos, de Roma, de César, do mundo, né? O que é a verdade? Olha a pergunta dele, de Pilatos. O que é a verdade? Por que Pilatos faz essa pergunta e sai sem esperar a resposta? Ele não tem nenhum interesse de saber qual é a verdade daquele povo judeu. Ele não quer saber a verdade de Jesus. Para ele, Jesus era mais um judeu qualquer, era mais um povo conflituoso, era mais um povo difícil de entender, um povo de uma cultura que vivia muito ali em dissensão, muito conflito entre eles mesmos, tal, né? Aquela disputa religiosa incansável entre eles, né? E aí Pilatos não estava interessado na verdade, né? Se Pilatos estivesse ali, juntamente com os discípulos naquela ceia, lá quando Cristo disse lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade. Pilatos não teria perguntado o que era a verdade, né? Porque ele estava diante da verdade. Cristo tinha a verdade de Deus para divulgar a todo o planeta Terra, a todas as pessoas, né? A verdade estava em Cristo, o Pai depositou tudo nele. Então, o que é a verdade? Perguntou, não é? O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Olha, por que Pilatos pergunta o que é a verdade? Porque Roma, ali, já nos dias, nesse momento aqui, já estava há 190 anos, né, de dominação no seu império. Já havia 190 anos que Roma estava no poder, né? Roma, 190 não, 190 e poucos anos, né, aproximadamente, 198, na verdade, 200 anos, um pouco mais de 200 anos, né, se nós considerarmos que isso aqui era no ano 31, né, da era cristã, e Roma, como império, assume no ano 168, né, 168, 199, 200 anos aproximadamente, que o Império Romano já havia se estabelecido, sobre uma total influência da cultura grega, os helenistas, né, que criam uma verdade relativizada. Os gregos dedicavam muito tempo no Areópago, em Atenas, por exemplo, inclusive Paulo frequentou lá para um debate,
E eles ficavam filosofando para se exibir, para ver que era o homem mais sábio, o homem que tem uma filosofia mais convincente. Então, são criadores de fábulas, não de coisa de verdades concretas, como é a fala de Cristo, né? Embora uma linguagem espiritual, são verdades concretas de um Deus criador que criou tudo, né? Pois bem. Então, para Pilatos, que vivia sobre essa influência, né, greco-romana, inclusive cultural, dos pensamentos de uma verdade relativa, hoje o mundo está dominado por uma verdade relativa, né? As pessoas dizem, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. A verdade é relativa. Tem até imagens na internet, um dia desse eu vi uma imagem dessa, que um homem de frente para o outro escreveu o número 6. Para ele era o número 6, mas para o outro do outro lado era o número 9, porque para ele estava do ângulo. Aí a imagem dizia assim, a verdade é relativa, o que é 6 para você pode ser 9 para o outro, cada um tem a sua verdade. É assim que essa verdade relativa tem alienado a cabeça do mundo. Olha, a verdade, ela é absoluta. Se eu não conheço a verdade, eu posso ter, na minha visão, ela de forma relativa ainda, porque eu não conheço. Mas a verdade, ela não é relativa. A falta de conhecimento da verdade é que o conhecimento que eu tenho da verdade pode ser relativo. Mas a verdade, ela é absoluta. A verdade é tão absoluta que se eu tiver com o meu relógio aqui no pulso, eu não posso dizer jamais que eu tenho 2 relógios. A verdade absoluta é que eu tenho um. Esta verdade, ela é absoluta. Mas a verdade relativa, não, talvez você não tenha um relógio, não. Talvez você tenha aí algo que não seja um relógio. Talvez não seja um, sejam vários num só. E daí vai, né? A verdade deles relativa é isso. Então, essa cegueira filosófica que dominou a cabeça, né, desde o Império Grego, entrando pelo Império Romano, e que hoje é muito difundida nas universidades, porque o berço deles vem... praticamente em todos os cursos que você vai na universidade, você tem a matéria, a cadeira da filosofia. E toda a raiz vem de lá. Toda a raiz, a matriz da filosofia é grega. Obviamente, e aprimorada, entre aspas, no Império Romano. Quando Pilatos diz assim, o que é a verdade? Né? A verdade para Pilatos, a maior das verdades, era Roma. Porque Roma havia conquistado todos os outros reinos. Como é que Jesus poderia ter a verdade servindo a um Deus superior, se o Deus superior dele foi derrotado pelos soldados romanos? Era assim que eles pensavam. Então, é por isso que muitas nações não respeitavam o Deus de Israel, porque na cultura deles, um Deus forte vence um Deus fraco. Então, se o povo de Israel, que se dizia povo de Deus, perdia uma guerra, eles não serviam um Deus verdadeiro. Até hoje, muita gente tem essa mentalidade lógica greco-romana, essa mentalidade filosófica. Jamais eles pararam para pensar que o Deus único e verdadeiro poderia, obviamente, por o seu povo não cumprir, o seu professo povo não cumprir a sua parte na aliança, ele permitir que ele seja escravizado por outros, inclusive usando essas nações como um chicote, como um castigador, como um aplicador de justiça, né? Como o executor, um carrasco que aplica uma certa justiça, sob um comando de alguém muito maior, né? Eles não têm essa capacidade de pensar, embora as Escrituras Sagradas já trouxessem isso de forma muito antecipada, né? De forma profética. Pois bem, meus amados, assim como Pilatos, muita gente neste mundo está perdido, no mundo relativizado, querendo saber o que é a verdade. E nós precisamos nos perguntar, o que é a verdade? A verdade é Deus, que foi revelada na pessoa de Cristo. E Cristo disse para o mundo, eu sou a verdade para vocês. Não tem ninguém que possa nos trazer a verdade a não ser a pessoa de Cristo. Se alguém quer conhecer a verdade, é Cristo.